Oi pessoal, estou aqui no Espaço Neurodiversos na Zona Norte do Rio de Janeiro, um espaço de terapias, e eu vou conversar com a psicóloga Amanda Santana e com o Diego Zainho, eles que são proprietários aqui do Neurodiversos na Tijuca. Gente, muito obrigada por me receber, para a gente bater esse papo aqui tão importante. Eu queria iniciar dizendo que são pais atípicos, pais da Valentina, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E eu queria saber, assim, como é que foi para vocês chegar nesse diagnóstico e como vocês receberam, porque não é mole, não. A gente sabe, né, amor? Na verdade, a Valentina, ela... Até 1 ano ela teve o desenvolvimento aparentemente normal, né? De alcançar todos os marcos, de engatinhar, de sentar, de girar, de andar, né? De falar algumas palavrinhas, o papá, o mamã, né? Com 11 meses, 12 meses. E aí quando ela fez 1 ano de fato, né? No dia do aniversário dela, parece que no dia seguinte, tudo mudou. E aí no dia seguinte, assim, logo após, a gente já começou a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo. Se o desenho estivesse na televisão, ela não atendia mais. Se a música que ela gostasse ali naquele momento estivesse tocando, o mundo podia acabar, que ela não ia sair dali. E aí eu comecei a perceber que a gente passou a levar ela na pracinha, e aí ela chegava na pracinha, não interagia com nenhuma criança, começava a chorar e queria ir embora. Não ficava mesmo, era um escândalo. Essa questão da socialização, né, ela é muito importante para crianças autistas. E às vezes a criança não quer mesmo, né? Aquilo ali desregulariza pouco, né? Era chegar e entrar que eu começava a chorar e não tinha como ficar mesmo, não tinha nem como insistir. E você, como psicóloga, ligou o alerta. Peraí, será que tá acontecendo? Eu comecei, né, com o Diego, comecei a conversar com ele que alguma coisa de diferente, tinha alguma coisa errada. Eu tenho muitos sobrinhos, sempre tive muita criança em casa. A gente acaba comparando, não é pra comparar, mas não tem como. E aí eu comecei, mas a gente acaba, né? Não vi isso com fulano, não vi isso com ciclano, pode ser alguma coisa de, quem sabe, um autismo. Andei lendo, andei pesquisando. E aí foi com 1 ano e 5 meses a gente começou, então vamos marcar um neuro, né? Eu ainda na fase da negação total, de tá tudo normal, é fase, vai passar, é assim mesmo. E aí eu não tinha parâmetro nenhum. A Amanda, embora na família tivesse muitas crianças, eu quase nunca convivia com crianças, a não ser quando eu era criança. Era o marinheiro mesmo de primeira viagem. Exatamente. E aí a gente tem que, na verdade, comparar de fato, porque embora as pessoas sejam diferentes, existem os marcos do crescimento. E esses marcos ajudam a gente a ver se o crescimento dos nossos filhos está um crescimento comum, se está um crescimento típico. Ou se há algum sinal de alerta que não necessariamente precisa ser o TEA e que precisa ser, enfim, investigado e... para ter uma intervenção precoce. Né? Exatamente. Acompanhado por um médico. Assim, eu me lembro que eu entrevistei uma psicóloga e ela falou assim pra mim, não compare o seu filho com o filho de ninguém. Eu levei essa frase pra minha casa e fiquei, gente, eu não vou comparar mais o Bernardo com nenhuma criança. Mas é inevitável que a gente não faça ali uma comparação, principalmente do desenvolvimento, nessa primeira fase da infância, né? A gente vê crianças na escola fazendo algumas atividades que meu filho tem ainda muita dificuldade, né? Então, se a maioria está fazendo e ele não está, tem algo de errado. E assim, você também ficar se negando, você perde tempo de conseguir estimular o seu filho e melhorar o desenvolvimento dele. Porque quanto mais a gente se nega, mais tempo a gente vai ter depois para correr e após os 5 anos fica mais difícil. Tô errada? Não. Você que é psicóloga da área, né? Eu tô falando que eu escuto e leio, mas você sabe dizer melhor, né? De fato, é assim mesmo, Evelyn. Até porque, assim, a questão da comparação é porque a gente não pode levar sempre pro lado negativo, né? O problema não é você comparar, mas é você se deparar que seu filho não tá fazendo aquela mesma atividade que aquela certa criança tá fazendo e tornar isso uma coisa ruim, porque não necessariamente ele está fazendo porque não aprendeu, porque precisa de alguma ajuda, precisa ser estimulado de uma forma diferente, precisa ser ensinado de uma forma diferente, porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Mas assim, essa questão da comparação ela é importante porque isso realmente te dá um norte, ainda mais quem é assim, marinheiro de primeira viagem de fato, né?
E o que a gente passou a ouvir muito quando a gente começou essa investigação? Ah, cada criança tem seu tempo. Nossa, não, é uma gente, frase do mundo. isso não existe de fato, né? Não é que cada criança tenha seu tempo. Porque os marcos de desenvolvimento existem para isso mesmo, né? Para você saber que aos 6 meses ele tem que Tá tudo certo. 1 ano, porque tem que estar de pé, dando os primeiros passinhos. É claro que, né, algumas crianças vão fazer um pouco antes, outras um pouco depois, mas você tem que ter um parâmetro. Então a gente ouviu muito isso, volta daqui a 6 meses. Cada criança tem seu tempo, volta daqui a 6 meses. É mesmo? Gente, comigo foi ao contrário, assim, apesar do meu filho não ter um diagnóstico fechado ainda, né, comportamental, eu tô investigando ele, né, esse é o motivo de eu ter feito o canal, quem me acompanha sabe, Bernardo foi diagnosticado a princípio com atraso no desenvolvimento global, que inclui muita coisa, né, tem a questão psicomotora, tem a questão da linguagem, da comunicação, mas assim, ele já veio de um atraso desde novinho. Eu ouço muitos relatos de pais, principalmente crianças com TEA, que a criança parou de falar, a criança parou de fazer alguma ação. E o Bernardo não. Ele atrasou engatinhar, ele atrasou andar, agora tá atrasando a fala. Pra mim, talvez tenha sido até um pouco mais fácil, porque eu já venho observando desde o início, então eu já venho estimulando. Pra vocês, estava tudo normal. Se vocês soubessem antes, talvez vocês já estivessem se preparando, né, até com terapias, para que ela não tivesse um prejuízo social mais tarde. Mas que bom que foi com 1 ano e pouco, né? Mas cada caso é um caso. O autismo da nossa filha é um autismo chamado autismo de regressão. Que é quando, de fato, a criança está acompanhando aqueles marcos e com um determinado tempo, que em geral é por volta de 1 ano, a criança tem um retrocesso de desenvolvimento. Tem casos que a criança já apresenta características TEA desde o nascimento, inclusive desde bem novinho, desde bebê. Sim. É por isso que alguns neuros já estão dando diagnóstico para criança com 1 ano, 1 ano e meio. Sim, exato. Gente, tá vendo a diferença aí que eu não conhecia. E aí, qual foi o caminho, Diego? Assim, vamos embora fazer exame de genética, vamos embora fazer ressonância magnética, que o meu foi assim, né? Fiz ressonância magnética do cérebro, da coluna, vamos fazer todos os exames de genética, vamos ver se tem alguma síndrome porque eu acho que a questão comportamental ela vem depois da questão física, né? Da questão mesmo do fenótipo. Como é que foi com vocês? Os médicos, eles orientam a gente a fazer todos esses exames. A gente vai, principalmente, no caso da nossa filha, um atraso de comunicação muito grande, então a gente começa com esses exames para poder isentar outras possibilidades de doenças, como, por exemplo, doenças não, né, que não é uma doença, mas outras possibilidades, como uma surdez, ou alguma alteração na audição. Então, eles orientam a gente a fazer para poder descartar outras possibilidades antes de dar o diagnóstico. Sim. E, ao mesmo tempo, eles orientam a começar as intervenções precoces com as terapias, que são psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e, dependendo do caso, a fisioterapia também. Com a gente não foi diferente, a gente começou fazendo a busca por esses exames, levando ela em especialistas. Após uma longa jornada, eu acho que todos os pais atípicos acabam passando por isso. A gente descartou todas as outras possibilidades e aí, de fato, após uma intervenção multidisciplinar com relatórios, a gente coletou todos esses dados, levou um neurologista e aí sim conseguiu o diagnóstico dela como TEA. Demorou bastante tempo. A gente ficou 1 ano, né, Amanda? Isso. Praticamente nessa jornada. Foi de fazer exame e buscar resultado, porque na verdade o exame ele é indicado, né? A neuro, né, indica todos esses tipos de exame para você descartar qualquer situação física, né? Porque certas síndromes, elas causam Também esse tipo de comportamento. É importante lembrar que não existe um exame que dê diagnóstico de transtorno do espectro autista, assim como não existe exame que traz aí um resultado de um TDAH e alguns outros espectros comportamentais. Eu acho que é observando mesmo os movimentos da criança e depois dessa rotina frenética de vários exames que a gente faz de imagem. Esse que o Diego estava falando, essa questão auditiva, por exemplo, se a gente descobre através de um BERA, né, que é um dos exames que é feito para a criança que está com dificuldade na comunicação, descobre alguma deficiência auditiva, alguma anormalidade, o caminho a trabalhar com essa criança na fonoaudiologia vai ser diferente.
Então, assim, por isso que é importante a gente fazer. E é muito importante a gente prestar atenção também. Em alguns exames a gente fica se negando a fazer no início. Esse BERA, por exemplo, que o Diego falou, é um exame que ele traz um diagnóstico sobre a questão auditiva da criança. Então, às vezes, se aparecer algum resultado, alguma anomalia ali, alguma anormalidade, o caminho da fonoaudiologia vai ser diferente. Então, assim, não se neguem a fazer os exames. O quanto antes, melhor para a gente fazer essa intervenção precoce, né, Diego? Exato. E assim, eu queria também perguntar para vocês como é que vocês chegaram a abrir esse espaço, porque eu, como mãe atípica, né, eu também já percorri vários locais, meu filho já entrou, já saiu de terapia, né, é caro, não é uma questão barata, né, quem não tem o poder aquisitivo normal ali, né, a classe média alta, vamos dizer assim, não consegue, os planos reembolsam muito pouco e a gente tem que fazer das tripas ao coração para colocar os nossos filhos para andar, para caminhar. Então eu acredito que esse espaço tenha sido aberto também por causa disso, né? Exatamente. A gente começou caminhando junto com o plano e as primeiras terapias a gente fez inclusive terapias coletivas, que elas têm um resultado muito baixo para as crianças em geral, elas não atendem de forma individual aos anseios de cada criança. E aí a gente começou uma jornada muito grande, até conseguir achar a primeira profissional que de fato ajudou a gente, que foi uma fono, aqui da Tijuca também. E essa fono, ela abriu as portas pra gente do que era o mundo TEA. E explicou pra gente de fato o que a gente precisava fazer, como fazer. Posso falar o nome dela? Pode. Fernanda dos Anjos, ela fica aqui na Tijuca, na Conde Bonfim. Fernanda, inclusive, obrigado por ter ajudado a gente tanto no começo. Tem que falar bem de quem ajuda, né? Foi a nossa luz, na verdade. E aí, após isso, a gente começou a fazer a terapia com ela, fonoaudiologia, terapia ocupacional em outro lugar, psicologia em outro lugar. E aí, cada dia da semana a gente ia para um lugar. E aí, eu na minha esquizofrenia do dia a dia, acabava às vezes errando o lugar que tava indo, porque cada dia num lugar. Lá em casa tá tudo anotado no quadro mesmo. Pra minha rede de apoio saber, olha, segunda-feira no lugar, terceira no lugar. O problema é você se lembrar que é terça-feira. Anota Porque na você agenda. tá na terça achando que é quinta. A gente pira, né? Porque às vezes a criança faz mais de uma vez na semana, né? Aí você, gente, será que já passou a terapia ocupacional? Não, hoje é o dia da fono. Ah, não, peraí, a musicoterapia. Não é fácil não, é uma rotina bem pesada, né? E a nossa filha faz terapia todo dia. Então assim, todo dia era algum lugar. Às vezes a gente se revezava pra levar e ainda tinha que lembrar qual era o dia de quem. E aí a gente começou a ficar com essa rotina muito pesada e a gente falou, cara, vamos abrir o nosso espaço com os profissionais que a gente gosta, com a indicação dos profissionais que a gente gosta, caso eles não possam vir, para poder tratar a nossa filha aqui e aproveitar e também passar a oportunidade esse tratamento para outras crianças. E aí a gente abriu aqui em fevereiro, estamos desde então oferecendo as principais terapias para TEA e para outras questões neurológicas ou para crianças típicas também. E, enfim, buscando a evolução, tanto dos neurotípicos quanto dos neuroatípicos. E é importante também, vocês pais que não têm condição de pagar uma terapia particular, vão no que vocês conseguem, né? E tentem buscar orientação. Às vezes vale a pena pagar um bom profissional para vocês terem uma orientação e de repente estimular dentro de casa. Sei que tem muita mãe, muito pai largando emprego para cuidar da criança, porque às vezes não vale a pena trabalhar e ter que pagar o tanto de terapia. Então, assim, eu acho que você tem que fazer o que é acessível para você. Aqui no Neurodiversos, o Diego tem um preço acessível, um preço mais acessível aqui, né, para a Zona Norte, para Tijuca, para Grande Tijuca, que é um bairro que a gente sabe que os serviços também não são baratos, vocês têm um preço bacana. Então, quem quiser procurar aqui a Clínica Neurodiversos, o Espaço Neurodiversos, eu vou deixar aqui o @, vou deixar o telefone também. E nós estamos juntos nessa corrente do bem, nessa corrente de comunicação, porque eu sempre falo aqui, tem que viralizar a informação que é importante, que faz sentido, e a luta continua. O nosso filho não vai deixar de ser nosso filho, não vai mudar. Ele tem um diagnóstico de autismo ou de outra questão comportamental. A gente vai continuar batalhando pelos nossos direitos, e vocês aí que são pais típicos, pelos deveres. Se vocês passarem alguma situação que vocês estão percebendo que tem uma criança neuroatípica que está passando por algum tipo de preconceito, vocês têm que avisar, vocês têm que denunciar. Eu acho que a gente tem que tornar isso normal. As pessoas são diferentes e ser diferente é normal. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada pelo a acolhimento, você. pelo depoimento e boa sorte. Estamos juntos nessa Obrigado. luta. Obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.